A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, né? Quanto à questão do latim, dentro do nosso curso de teologia, realmente, Fabrício, estudar a Sagrada Escritura e não ter pelo menos uma noção das línguas a quais a Sagrada Escritura, por tanto tempo, ela foi sendo transmitida. Claro, não é uma língua sagrada dentro, o latim dentro da Sagrada Escritura, senão que é o grego e o hebraico. E, na minha opinião, deveríamos, pelo menos, saber as línguas bíblicas. É uma das minhas propostas para o curso de teologia, são as línguas sagradas dentro da matéria de Sagrada Escritura. Línguas sagradas, pelo menos uma certa noção de hebraico, uma noção de grego e uma noção de latim. O grego e o hebraico, porque assim foi escrita a Sagrada Escritura, e o latim foi porque foi traduzido, né, e por longo tempo nós tivemos a Vulgata como a Bíblia, como a língua, na verdade, a língua bíblica, onde as pessoas utilizavam, liam e interpretavam segundo a Vulgata de São Jerônimo, traduzido no século IV depois de Cristo. Então, é uma das minhas propostas, entretanto, nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Então, é pouco a pouco. Porque se eu proponho isso, aí eu terei que modificar e colocar a mão em todo o programa da teologia e depois teremos que reapresentar posteriormente para o MEC, etc. E aí tem outras matérias também que talvez ficaram de fora, e é meio complicado todo esse tema, mas que realmente antes tinha o latim, e eu não sei por que tiraram o latim. Do Padre François eu escutei que ele estava querendo colocar o grego, mas não sei também o porquê que ficou apenas reduzido a nenhuma língua, reduziu, tirou todas as línguas. Mas deve ser por causa desse negócio do MEC mesmo, daquelas matérias obrigatórias do MEC. Mas fica meio estranho, né? Um curso de teologia sem grego e latim. Porque né? também se entende que, dentro, pelo menos, do conceito de teologia que eles buscam, se pensa que tem a possibilidade de ter uma noção de teologia, um conhecimento teológico, sem adentrar na questão linguística. Mas aqueles teólogos, aquelas pessoas que procuram saber mais e conhecer mais, partindo da Sagrada Escritura, eles não ficam apenas na superfície, de uma maneira, um conhecimento superficial, senão que busca entender, procura entender cada vez mais a Sagrada Escritura, para depois fazer uma reflexão teológica digna. Vocês que estão fazendo o TCC, os que estão mais avançados na teologia, saibam que tudo que vocês forem colocar tem que ter como base os fundamentos bíblicos. Vocês não podem pegar apenas da cabeça de vocês e começar a inventar alguma coisa sem ter um fundamento bíblico. Quem for falar de Mariologia vai ter que ter um respaldo bíblico. Quem for falar de moral vai ter que ter um respaldo bíblico. Quem for falar de doutrina social da igreja terá que ter um respaldo bíblico. Sempre a Bíblia, a Sagrada Escritura, em tudo que vocês vão estar fazendo, e até na nossa teologia, na nossa igreja, na nossa fé, na nossa espiritualidade, é o fundamento de tudo. E por isso que entender o latim, o grego, o hebraico, mesmo que seja uma maneira superficial, apenas com noções básicas, isso ajuda a gente a compreender melhor o texto. Isso ajuda a gente a ver o que realmente está colocando ali. Se vocês, no TCC de vocês, se vocês não pegarem o texto ao qual você está se referindo da Sagrada Escritura e não tiver o interesse de buscar no grego para saber o que realmente está escrito através de uma análise e tudo mais, mesmo que seja uma tradução, mas fazendo umas comparações e tudo mais, o trabalho ficará um pouco pobre. Não terá aquela riqueza própria do conteúdo que parte da Sagrada Escritura. Bem, é por isso que nós estamos estudando a Sagrada Escritura. De maneira especial, nós estamos estudando os escritos joaninos. A Tanismari chegou, né, que eu já olhei aqui. Ótimo, Tanismari, já tinha colocado falta, mas obrigado por avisar. Já retirei a falta. E dentro dos escritos joaninos que nós estamos vendo, nós estamos estudando os escritos de São João. O Apocalipse, perdão. Nós vamos estar rezando pelo seu pai, Tanismari, para que Deus lhe dê melhoras, viu? Deixa eu compartilhar. Obrigada, padre. Tá bem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, a minha tela, para que dessa forma nós possamos ver o Apocalipse de São João.
Todos estão vendo, né? O Apocalipse de São João, tela grande. Sim, padre. Tá bom. Nós começamos agora lá na PUC do Rio, na PUC de Goiânia, começamos uma pós-graduação em doutrina social da igreja. Padre, Sim, padre, sim, pode falar, desculpa, Clóvis. eu não sei se é só para mim, mas tem hora que a voz do senhor fica muito baixa. Uai. É com todos que acontece isso? Porque aqui eu tô gritando. Não, padre. Eu tô achando Não, que tá. Não, Não, pra tá mim bom, tá né? ok. Tá bom. Tá Mas bom. tá. então deve ser o meu então, tá, padre? Desculpa. Tá bom, não, tranquilo, sem nenhum problema. Né? Qualquer coisa vocês podem perguntar, podem ver, e mesmo assim, como eu falei, vai estar tudo gravado. Até aqui na casa o pessoal fala assim, nossa, você tá brigando com o povo, você tá xingando ele, porque você tem que gritar. É porque você coloca o fone de ouvido e aí parece que você tá falando baixo, mas na verdade você tá aí gritando para todo mundo da matéria, né? E eu falo um pouco alto quanto a isso, mas se o problema, não sei se é aí com o Clóvis, de qualquer maneira, Clóvis, eu vou estar disponibilizando depois o vídeo, né, da aula. Se tiver surgir alguma dúvida, Tudo bem, etc., obrigado, o padre. senhor pode perguntar também, viu? Se o senhor não entendeu alguma coisa, o senhor pode parar e fazer a pergunta, tá? Tá bom, obrigado. Estamos à disposição. Então, nós começamos lá na PUC, eu estava falando, começamos uma pós-graduação, são 49 pessoas, entre elas são mais de 12 padres, e tem um bispo também que está fazendo a pós-graduação. E eu estou lá dando aula, estou dando aula para o bispo e para o padre, tremendo nas bases de uma matéria filosófica que você fica meio perdido. Você fala assim, gente do céu, o que eu estou falando aqui? Da filosofia, eu sou Sagrada Escritura, não tem nada a ver, mas enfim. Tinha feito compromisso com o coordenador da teologia, o padre Davi, em abril. Aí eu pensava que apenas no ano que vem iria começar, só que eles começaram agora. E em vista desse começo tão precipitado, a gente fica um pouco assim, né? Assoberbado de tantas coisas, né? Cheio de tarefas, porque tem que preparar, não domina uma matéria, então você tem que preparar mais ainda, você tem que estudar mais ainda. E lá tem a sombra do bispo que está me perseguindo lá nessa pós-graduação. E é interessante a gente ver os padres, que você fala alguma coisa, você faz alguma citação, aí os padres no chat falam assim, essa citação é de fulano de tal, que se encontra em tal lugar e tal. Aí depois você fala outra coisa e fala assim, não, o senhor falou isso daqui, não está em Cristo vivo, e que está em Gaudete et Exultet do Papa Francisco. Gente... de maneira muito delicada, muito humilde, carinhosa, né? E até caridosa, sorrio e falo para eles, obrigado pela contribuição, nossa, foi de grande ajuda, é verdade, contribua com a aula, mas por dentro eu tô falando assim, gente, que diacho desses padres, quem que é o professor? O professor sou eu, não é eles, não. Se eles quiserem ser professor, quem sabe ser professor lá no outro lugar, aqui não. Mas enfim, é assim, o Senhor nos dá paciência, né? Diz que cada vez que pedimos mais ocasião nos envia, né? Será um motivo de grande crescimento. Pois então, estamos vendo aqui o Apocalipse de São João, né? Dentro desse Apocalipse, quando se fala de Apocalipse, vocês têm que entender a palavra em si como uma revelação. Por que se chama Apocalipse? A palavra Apocalipse, porque nas primeiras palavras do livro, diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo a seu servo João. Coloca justamente isso, né? As primeiras palavras, a primeira palavra, revelação. E Apocalipse significa justamente isso, uma revelação. É um desvelar, é um mostrar, é um apresentar. Esse é o sentido de Apocalipse. Se alguém perguntar para vocês em qualquer esquina o que significa Apocalipse, que vocês saibam, não, Apocalipse significa uma revelação. Simples assim. Acho que nós vimos essa questão do último livro da Bíblia, onde que compreende toda uma história, tem um início, meio e um fim. A Sagrada Escritura, então, ela tem início, meio e fim. E dentro de uma etimologia bíblica, da palavra Bíblia, nós encontramos isso. Eu já apresentei para vocês, quando iniciamos as nossas aulas, ainda presenciais, eu apresentava para vocês a questão etimológica da palavra Bíblia, que no grego, Bíblia significa livrinhos, é o plural nominativo neutro de biblion. E Bíblia significa livrinhos, porque é um conjunto de livros pequenos e que pouco a pouco eles foram sendo juntados
com uma intenção particular de ser uma revelação, de ser uma palavra de Deus. E depois, quando pegou a palavra Bíblia do grego e passou para o latim, ela ficou no singular, Bíblia, Bíbliae. E aí nós vemos, olha o sentido teológico por detrás apenas da questão etimológica da palavra Bíblia, que a Bíblia, no grego, expressa um conjunto de livros, enquanto que no latim expressa uma única realidade, um único livro. E é justamente essa junção desses dois termos etimológicos da palavra Bíblia dá essa mentalidade, mostra essa realidade, que a Bíblia, ao mesmo tempo que ela é um conjunto de livros que se unem, ela também é um único livro, porque ao juntar todos esses livros, ele tem um sentido único de uma história da salvação. Tem um início da criação, tem um meio, toda a história em si, tem uma plenitude da revelação em Jesus Cristo e depois tem um fim. O fim que temos é no livro do Apocalipse, onde que mostra a vitória definitiva de Jesus, de Cristo, sobre todas as outras realidades drásticas, sobre as perseguições e etc. E mostra de maneira até esperançosa que esse Cristo é o Cristo que vem salvar, que a vitória já nos é garantida. E nas palavras de São Paulo, por exemplo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ele já venceu a morte, ele já é vitorioso. E o livro do Apocalipse mostra isso, que ele tem a vitória em si. Depois também nós vimos a questão da canonicidade, onde que eu expressei essa palavra, acho que eu expliquei o que vem a ser canonicidade. Qual é o sentido disso? É quando nós pegamos o livro e nós enxergamos nele uma palavra de Deus. É quando a igreja reconhece que aquele livro, aqueles escritos, eles são palavras de Deus. Essas palavras são palavras de Deus. E, ou seja, serve para instruir, serve para levar a pessoa a uma espiritualidade, a um encontro com Deus, a uma conversão, a uma salvação. Essa é a canonicidade. E aí, então, nós passamos toda a questão da canonicidade do livro do Apocalipse também. Depois, eu acho que nós vimos a literatura apocalíptica, eu acho que não. Nós vimos a literatura apocalíptica? Alguém lembra dessa literatura apocalíptica? Acho que Não não. viu não, Padre. Eu lembro não. Padre, não tô lembrado, não. Tá Eu bom. acho que a gente não viu. Tá bom, obrigado. Gente, olha que bom que vocês lembram. Não, é importante isso, porque eu chego nas outras aulas, gente, então, nós paramos em qual onde? Ah, pá, não sei, nem sei, não tenho a mínima ideia. Nós vimos isso, também não sei. Isso, também não sei. Vocês sabem alguma coisa? É assim mesmo. A literatura, então, nós passamos a questão da canonicidade, primeiro da questão do último livro da Bíblia, como história total, depois a questão do reconhecimento como palavra de Deus, mas agora nós vamos ver a questão da literatura apocalíptica dentro do âmbito judaico, dentro do judaísmo. Como que se entendia uma literatura apocalíptica? Porque existiam outros livros apocalípticos. E qual é o sentido real desses apocalipses, a qual depois parece que tem uma certa continuidade e, ao mesmo tempo que uma semelhança, tem também as diferenças com essas literaturas apocalípticas. Era um gênero, naquela época, onde que era muito divulgado. E aqui agora nós vamos ver, então, o que é essa literatura apocalíptica. O conceito de apocalíptica, alguns consideram como uma revelação de mistérios celestiais. Outros já incluem a finalidade, uma certa finalidade escatológica. Vamos determinar, vamos digerir um pouco os termos para nós compreendermos melhor. A questão da escatologia vem do eschaton. Logia é um certo estudo, é uma doutrina. Eschaton é o fim, as últimas realidades. Então, escatologia significa a doutrina das últimas realidades, os escritos sobre as últimas realidades, sobre o fim. Pois bem, apocalíptica, então, alguns vão considerar estudiosos como apenas uma revelação dos mistérios celestiais, das coisas que passam no céu, e já outros já vão incluir uma finalidade escatológica, ou seja, das últimas realidades. Dentro do Apocalipse de São João, nós incluímos essas duas realidades. Porque o Apocalipse de São João, ao mesmo tempo que transmite, manifesta uma realidade celestial, um mistério celestial, ele mostra, ele revela isso, também ele vai revelar o fim último das coisas.
as últimas realidades, de uma maneira escatológica. E podemos dizer, então, que o livro do Apocalipse, ele é um livro escatológico, porque ele vai mostrar as últimas realidades. Segundo Collins, a apocalíptica vai definir dessa maneira: é um gênero literário de revelação no marco de uma narração, onde a revelação normalmente é mediada por um ser de outro mundo e se dirige a um destinatário humano, fazendo-lhe ver uma realidade transcendente que faz referência a uma salvação escatológica vinculada ao mundo sobrenatural. Collins escreve isso no seu livro The Apocalyptic Imagination, na página 4, que é um livro dele, né? Essa é a definição que Collins coloca, e eu achei bem interessante ao apresentar para vocês essa questão sobre a literatura apocalíptica, porque eu acho que ele abarca completamente o que é o principal da literatura apocalíptica, Collins. Vamos tentar, né, explicar um pouco essa definição que Collins fala. Primeiro, ele coloca que é um gênero literário de revelação. Os gêneros literários que nós vimos são aquela maneira de escrever, de redatar, de narrar algumas coisas, segundo a mentalidade, né, de quem escreve e para quem ele está escrevendo. Por exemplo, uma poesia é um gênero literário, de maneira lírica. Os salmos, por exemplo, se coloca de maneira poética, às vezes, e de louvor, de glória, de lamentações, tudo. Isso também, dependendo da maneira que vai escrever, também são gêneros literários. A narração, o romanticismo também, que vai narrando, o dramatismo da história em si, são gêneros literários. Então, o gênero literário é um artifício literário da maneira que nós colocamos a escrita para que as outras pessoas possam entender segundo o que nós queremos, segundo o que o autor daquele escrito quer transmitir. Então, a apocalíptica, ela vai ser um gênero literário de revelação. Ela quer mostrar o mistério, ela quer revelar o mistério. Quando se fala revelar, se pressupõe que tem algo que está velado. Não se revela nada que não esteja velado. E por isso, então, que o Apocalipse ele tem um ar de mistério. E, ao mesmo tempo, de desentranhar aquele mistério, de, pouco a pouco, ir traduzindo aquele mistério. Então, o Apocalíptico, um gênero literário de revelação no marco de uma narração. Dentro de uma narração, de uma maneira narrativa, vai revelando alguns mistérios. Onde a revelação, normalmente, essa revelação, esse mistério, essas palavras, ela vai ser mediada por um ser de outro mundo. Então vai aparecer um anjo que vai estar falando, basicamente, normalmente é um anjo que aparece e que vai estar instruindo, vai estar explicando. Vamos ver algo muito próximo a nós. Acho que vocês são todos católicos, participaram da missa no domingo, que era o dia de Todos os Santos, e no primeiro livro era justamente o livro do Apocalipse. E lá fala, João tem um diálogo, está dialogando. E ele pergunta para um ser do outro mundo, para um anjo, né? Quem são esses que estão diante do Cordeiro? E aí no finalzinho, então, daquela leitura vai dizer, né? Esses são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Falando daquela multidão de seres, de pessoas que estavam diante do Cordeiro, gritando, né? Louvando ao Senhor, dando glória ao Cordeiro imolado, né? Então, vocês veem que é mediado. A revelação tem um certo mediador que vai explicando, que vai revelando. E vai sendo destinado e dirige a um destinatário humano. Por exemplo, a São João. No início do livro do Apocalipse, coloca como revelação de Jesus Cristo a João. Então, tem um destinatário humano, fazendo-lhe ver uma realidade transcendente, uma realidade sobrenatural, uma realidade divina, que faz referência a uma salvação escatológica. Tem referência a uma salvação escatológica, a uma salvação no final dos tempos, uma salvação definitiva, um julgamento definitivo, vinculado ao mundo sobrenatural, vinculada àquilo que está sendo revelado. Essa é a definição, então, de Collins sobre a apocalíptica, sobre a literatura apocalíptica. Qualquer prova, por exemplo, que perguntar para vocês vão saber responder isso daí, se Deus quiser. Então, depois não falo que eu não avisei, pode cair na prova. A literatura apocalíptica judia, agora já passando, olhando e vendo no âmbito judaico,
A literatura apocalíptica dentro dessa cultura semítica, ela vai desde o século IV, terceiro mais ou menos, quarto, terceiro antes de Cristo, até depois da Segunda Guerra Judia, 130 depois de Cristo. São livros que foram escritos em tempos difíceis, cheios de perseguições e que colocavam em risco a identidade do povo. O objetivo desses escritos vai ser mostrar da parte de Deus um final que virá iminente. Um final iminente, não um final eminente. Fiz parte de uma banca de TCC lá em Goiânia, é tudo online também. E aí eu fui como avaliador, fui como leitor de um trabalho. E o trabalho falava sobre a morte. E achei engraçado porque são 45 páginas, me parece, de texto. E em todo o trabalho, o dito cujo, seminarista que estava terminando teologia, ele colocou uma morte eminente e não uma morte iminente. Então eu perguntei para ele, você quer falar de uma morte bonita, ilustre, ou você quer falar de uma morte que chegará prontamente, de uma maneira rápida, não, a morte que chegará, eu falei assim, que virá rapidamente, né, de uma maneira inesperada e tudo mais. Eu falei assim, então, isso é iminente e não eminente. E agora o senhor corrige, durante todo o seu trabalho que eu contei aqui, tem basicamente 18 vezes que o senhor coloca a palavra eminente no lugar de iminente. São os ossos do ofício de ser um leitor na banca de TCC. E olha que eu fui muito caridoso, eu chegava assim e falava assim, então, acho que o senhor confundiu, talvez foi alguma coisa do computador, talvez foi lá no Word, né, que modifica, que pode acontecer isso e tudo mais, né. Aí depois de mim tem outro leitor também, tem outro avaliador na banca de TCC. Aí o outro já chegou lá e falou assim, seu trabalho tá uma merda, com perdão da palavra, e falou isso para ele, começou a acabar com o menino de ação, deu uma dó dele. Mas eu ainda dei 9 para ele, né? Porque a gente tem que valorizar o esforço que ele fez, tadinho. Ele passou noites em claro, tudo, refletindo e fazendo aquele trabalho de TCC. Não foi fácil para ele. A gente tem que aprender a valorizar o melhor das pessoas. Me divirto com essas coisas. Então, um final que virá iminente. Dentro, então, dessa cultura semítica, nós vemos essa literatura apocalíptica, e que não é própria apenas do livro do Apocalipse de São João, senão que dentro da cultura semítica já existiam outros escritos. E esse tipo de escrito, ele vai se fundamentar, então, na literatura profética. E não é somente as literaturas judaicas, apocalípticas judaicas, mas até o próprio Evangelho, o Apocalipse de São João, ele também vai ter como base a literatura profética. Porque os profetas também, eles anunciaram o dia do Senhor, o dia que viria, né? Comunicaram mensagens, empregaram visões, imagens simbólicas. Também nós podemos quase considerar os livros proféticos que já têm uma certa mentalidade apocalíptica. Entretanto, essa literatura própria, né, ela vai surgir, então, a partir do século IV, III antes de Cristo, dentro do âmbito judaico, e terminando na Segunda Guerra Judia, em 130 depois de Cristo, dentro do âmbito judaico, né? Quanto à questão da data, quando surgiu o Apocalipse de São João, nós veremos mais adiante. Ainda dentro dessa literatura apocalíptica, também nós percebemos que tem um certo impulso, um forte impulso, na verdade, da literatura sapiencial. Porque sempre vão ser acompanhados de visões e de recomendações morais e convite à reflexão e promessas de bem-aventuranças. Ou seja, ao mesmo tempo que tem as suas raízes na literatura profética, também vai ter as suas raízes, o seu impulso na literatura sapiencial, porque busca fazer com que as pessoas, através daquelas revelações, comecem a mudar de vida, comecem a viver de uma maneira diferente. Como precedentes da literatura apocalíptica do Antigo Testamento, cabe ressaltar, então, os profetas. Por exemplo, Isaías 24, 27, já tem um precedente, já tem quase apresenta uma certa apocalipse. Zacarias, Daniel, todos eles, então, por exemplo, Daniel já quase está dentro da apocalíptica.
ele é considerado um profeta, entretanto, na Bíblia judaica, todos os seus escritos é considerado como um apocalipse, e até chamado Apocalipse de Daniel. Mostram, então, revelações celestes intermediadas por anjo. A imagem empregados nas visões dos profetas terão um grande impacto, então, principalmente no Apocalipse de São João. Isso nós veremos também, esse impacto, e quais são os profetas ao qual tem influência no Apocalipse de São João. Por enquanto, nós estamos vendo a literatura apocalíptica de uma maneira geral, e principalmente dentro do âmbito semítico, dentro do âmbito judaico. O maior exemplo da literatura apocalíptica, no âmbito judaico, vai ser o livro de Enoque. Algumas vezes eu relatei, falei um pouco sobre esse livro de Enoque. É a primeira obra que chega com essa característica, com esse gênero literário da literatura apocalíptica. Ela é escrita, esse livro ele é escrito no século IV, III a.C., é um conjunto de 5 livros, recopilados em distintas épocas. Os 5 livros são os livros dos vigias, da astronomia, Apocalipse dos animais, Epístola de Enoque e Apocalipse das semanas. Esses são os 5 livros que compõem o livro de Enoque. Neste livro, Enoque, então, ele é levado ao céu, onde contempla a Deus no seu verdadeiro tempo. Só resumindo mais ou menos o que acontece nesse livro de Enoque. Segundo o que conta nesse livro, Enoque era um homem normal, que ele então é levado até os céus, até Deus, porque acontece o seguinte, que Deus, ele criou os anjos, os anjos se apaixonaram pelos homens, pelas mulheres, na verdade, né, os anjos, e então tiveram relações, e dessa relação dos anjos com as mulheres, né, nasceram os gigantes, e esses gigantes. E acontece então que os anjos não queriam mais voltar, eles queriam ficar na terra, eles não estavam querendo voltar para lá. E então pedem para que Enoque, que era justo, fosse até Deus, para que ele pudesse intermediar em favor daqueles anjos e também dos gigantes. Acontece, então, que Deus não quer nada, chama de volta os anjos, os que voltam, os que não voltam, então, são jogados para um canto, esses daí são os demônios, e extermina todos os gigantes da terra. E assim, com um dilúvio. E assim termina o livro de Enoque, né? Basicamente. Mas apresenta algumas revelações. É até interessante tudo isso, mas é um pouco cansativo. Se você pega esse livro de Enoque e começa a ler, são intermináveis genealogias, são nomes de anjos, tremendo, muitos nomes de anjos que tem lá. Não é assim bonitinho como eu coloquei para vocês, senão que é meio complicado isso daí. Só resumir para vocês o livro de Enoque, o que apresenta, como apresenta. Outro livro também apocalíptico, influente, foi o livro dos Jubileus, que é do século II a.C., onde que a revelação ela é dada em nome de Moisés, com a intenção de que os leitores daquela época cumprissem a lei com toda a fidelidade e de maneira muito rigorosa. Também é esse livro dos Jubileus. Também nós temos a literatura de Qumran, que é do século II a.C. e primeiro depois de Cristo, que foram a literatura de Qumran. Na verdade, Qumran é essa região, a qual vocês estão vendo aí na foto. Essa é a quarta cova, que eu já expliquei um pouco sobre isso, sobre Qumran para vocês. A literatura de Qumran são os livros que foram encontrados dentro de algumas covas de beduínos, naquela região perto do Mar Morto. E aí, dentro desses escritos, encontraram, então, algumas composições do tipo apocalíptica, e que vai parecer que tem forte eco no Apocalipse de São João. Por exemplo, quando fala do combate final, quando fala da liturgia que desenvolve nos céus, a descrição da Nova Jerusalém, parece que tem um certo eco no Apocalipse de São João. Tem alguns estudiosos que fazem comparações e teorias sobre isso, mas são apenas teorias, nada mais certo. Não se sabe se realmente a literatura de Qumran teve sua influência dentro do cristianismo e até dentro do Apocalipse de São João. Possivelmente, provavelmente, não teve. Alguns consideram o seguinte, vejam a teoria, não coloquei aqui para vocês, mas vejam a teoria. Dizem o seguinte, que São João Batista, ele fazia parte de uma comunidade, da comunidade dos essênios,
que era uma rama dentro do judaísmo e que vivia naquela região. E eles acreditavam que o Messias viria como que o Messias viria como rei e como sacerdote. E eles colocavam muita ênfase em preparar o caminho do Senhor, no livro de Isaías. Eles se consideravam como aqueles que iriam preparar o caminho do Senhor. Pois, segundo essas teorias, diz que João Batista, ele fazia parte dessa comunidade dos essênios e que depois ele se separou para seguir o seu próprio caminho como eremita. E vivia rezando e pregando e batizando, porque a sua missão era diferente. E ele fez alguns discípulos. Entre esses discípulos, quem que nós temos? São João e André, que foram os dois que depois que João deu testemunho que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no Evangelho, vai dizer, a partir desse momento, João e André saiu e estavam perseguindo Jesus. No Evangelho de São João fala isso. E depois Jesus viu que estava vindo atrás, perguntando, o que vocês querem? E eles perguntam, onde mora, Senhor? E ele fala, né? Vinde e vede. E nem coloca, era por volta das 4 horas. E foram então e permaneceram com ele. Então, se faz uma certa conexão com a literatura de Qumran, com São João Batista e depois com os discípulos de São João Batista. E aí fala que, então, como João Batista teve contato com aquela literatura apocalíptica presente nas descobertas de Qumran, possivelmente, então, também João teve esse contato através desse discipulado de São João, através desse segmento a São João. E por isso ele transmitiu, ele colocou e plasmou um pouco isso no seu Apocalipse. Uma teoria, simplesmente teoria, não tem um respaldo escriturístico e tampouco na tradição quanto a isso. São teorias que fazem como para ressaltar a semelhança entre a literatura de Qumran e o Apocalipse de São João, mas não se sabe muito bem se é dessa forma. Por isso que eu nem coloquei aqui para não confundir, mas eu contei história para vocês. Depois da destruição, então, do templo, do ano 70 depois de Cristo, esse tipo de literatura, ela vai continuar no âmbito judaico. Por exemplo, nós temos o Apocalipse de 4 Esdras, que são visões de incapacidade do homem de vencer o mal. Segundo 2 Baruque, que é entender a destruição do templo como um ato final. Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, livro 3º e 4º dos oráculos sibelinos. Todos esses livros, eles têm essa característica, têm esse gênero apocalíptico, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Isso vai terminar por volta mais ou menos 130. Depois disso, essa literatura apocalíptica do âmbito judaico, vai desaparecendo. A finalidade dessa literatura era consolar os que estão padecendo a perseguição e animar-lhes também a resistência passiva ou a luta armada, com a esperança de que Deus lhe dê a vitória. Com essa esperança, Deus lhe dará a vitória. Essa é a finalidade, então, dessa literatura apocalíptica dentro do âmbito judaico. Terá a sua semelhança, mas também terá as suas diferenças. Enquanto que a literatura apocalíptica, por exemplo, não apenas consola, né, diante das perseguições, mas também anima uma certa resistência passiva e até de luta, até de maneira armada, já no Evangelho, já no Apocalipse de São João, apenas consola e mostra uma outra realidade de vitória, mas não inspira uma certa batalha, uma certa luta contra todos, uma certa luta contra os sistemas políticos da época, governamentais, contra os impérios, tudo não suscita isso. Senão que diz que a vitória está em Cristo e que terá uma realidade posterior e que virá, onde que Deus julgará todo mundo e tudo o que nos circunda, toda a nossa realidade. O Apocalipse de São João, então, ele vai animar os leitores a manter firme a fé no meio das perseguições e avivar a esperança no Deus Salvador. Praticamente falei isso daí. Somente venho aqui, abro um parênteses aqui para falar para vocês. Vocês viram que eu coloquei no grupo o post da live que nós teremos na semana que vem, né? Sim. Sim, eu vi, padre. Então, temos aí, vocês peguem, vocês divulguem aí na paróquia de vocês, peçam para que nos grupos, nas pastorais de vocês, e para que, eu acho que será muito bom essa live eclesial, onde que nós vamos abordar essa questão da igreja e política, onde que é muito importante nós entendermos a relação da igreja e da política para nós evitarmos alguns radicalismos, para nós evitarmos algumas maneiras de entender
a política, porque às vezes a igreja entra dentro da política tomando um certo partido. E querendo ou não, você dizer que um partido é ruim, é você dizer que todos os outros é bom. E não é assim. E por mais que não queiramos assim, né? E por isso que gera uma certa confusão. E nós estamos percebendo claramente nos dias atuais que devido a alguns posicionamentos religiosos diante da política, está gerando uma certa divisão e um certo desconforto quanto a isso. Eu até falo, não sei, eu falei aqui algumas vezes, o nosso papel como católicos, nosso papel como sacerdote não é adentrarmos dentro da política, senão que o nosso papel é ensinar aquilo que é certo para que as pessoas com a sua consciência daquilo que é certo possam escolher o que é certo. Então, não é a ponto de que as pessoas possam votar num candidato, não é simplesmente porque o pato está mandando, senão vai para o inferno, senão você vai ser excomungado, senão você não pode comungar, senão é pecado mortal e você tem que confessar. Senão que a pessoa tem que votar numa pessoa, num candidato e até num partido, segundo a consciência que ela tem de que aquilo que ela está escolhendo é o melhor para o governo, é o melhor para a cidade ou para o estado, etc., é o melhor, e sem contar com uma consciência cristã de que aquilo que você está, em quem você está votando, com a sua consciência cristã, realmente confere com a sua fé que você professa. Escuto várias vezes as pessoas dizer, né, que não se discute política, religião e futebol. E eu costumo dizer que a nossa fé, ela não é apenas dentro da igreja, ela não é limitada, não está circunscrita apenas dentro da igreja, senão que a nossa fé, ela permeia todas as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas decisões, e aí permeia tanto a nossa fé, que nos faz pensar segundo a nossa razão, iluminada pela nossa fé, e nos faz então escolher aquilo que, segundo a nossa fé, é o melhor. É o melhor, segundo a nossa fé, é o melhor tanto para o governo, para a nossa cidade, como também é o melhor para a nossa igreja e também que vai governar de uma maneira moral, ética, etc. Então, o nosso objetivo como sacerdotes não é, talvez, fazer militâncias políticas, senão que o nosso objetivo como sacerdote é ensinar, instruir as pessoas. E as pessoas, cada um com sua liberdade, escolher aquilo que convém segundo a fé que professa. Enfim, nessa live, espero que possam estar colocando isso de uma maneira equilibrada e orientativa, para que as pessoas, então, os cristãos e todos aqueles que fizerem parte dessa live, né, participarão dessa live, que possam estar tendo a consciência, possam estar iluminando um pouco para depois, no dia da eleição, poder votar. Tá bem? Bem, não vamos falar mais sobre isso, apenas deixo aqui o meu recado. Fecho parênteses, então. Dia 12, então, nós teremos às 19 horas a live que será apresentado pelo Padre Nevaí, e teremos como principal expoente o Dom Dilmo, nosso bispo auxiliar. Então, vamos ver agora as características. Nós vimos que a literatura apocalíptica, de uma maneira geral. Agora nós vamos ver as características formais e doutrinais da literatura apocalíptica. Vamos ver, então, qual que é a diferença do Apocalipse de São João, e nós vamos ver a diferença com os outros Apocalipses, de uma maneira geral, aqueles outros que foram escritos, né? Em primeiro lugar, que a apocalíptica, ela vai ser uma nova maneira de perceber e de transmitir a revelação divina. Tem um certo contexto habitual, que é a perseguição. Nisso, todos os Apocalipse parece que estão de acordo. É uma maneira de manifestar uma revelação divina e também manifesta um certo contexto diferente de perseguição. A característica mais novidosa que podemos dizer da literatura apocalíptica de maneira geral é a apresentação esquemática da história no seu conjunto e uma projeção a um fim definitivo e imediato da mesma. Apresentando então essa mensagem como uma revelação dos segredos guardados no céu e que são revelados nos últimos tempos. Essa é a característica mais novidosa do Apocalipse. Ela vai apresentar, então, de uma maneira esquemática a história no seu conjunto e depois a sua projeção mostrando o seu fim dessa história. Também vão se caracterizar
pela pseudoepigrafia. O que é pseudoepigrafia? É escrever assumindo a figura de um personagem insigne do passado. Por exemplo, Noé, Lameque, Enoque. Então, parece que a apocalíptica, de maneira geral, ela vai apresentar isso. Ela se manifesta, mas quem que está apresentando, quem que é aquele que se coloca como autor, é um personagem insigne do passado. Para isso daí vai um pouco corroborar e até confirmar a autoridade daquilo que está sendo transmitido, daquilo que está sendo revelado. Isso se chama pseudoepigrafia. É colocar um nome falso como um escritor de uma revelação, de um apocalipse. Diante da revelação, o vidente ele fica um pouco perturbado, inquieto, a princípio, e normalmente quem interpreta a mensagem vai ser um anjo. A linguagem, normalmente, ela vai ser repetitiva e também inclui largos discursos. Era o que eu falava para vocês da literatura apocalíptica, o Apocalipse de Enoque, que é tão entediante o livro, né, que é muito repetitivo e largos discursos, genealogia e tudo mais, e muito confuso também. Predomina também o uso de cifras e listas, e recorre com frequência ao simbolismo dos números, 7, 12... 1260, também fala muito de animais, de bestas, dragões simbólicos, céus, ventos, árvores, vida. Vocês veem, então, através dessas características gerais da literatura apocalíptica, vocês vão percebendo que o Apocalipse de São João, ele vai como que seguindo um pouco essa literatura apocalíptica já vigente naquela época. Que ele não inventa, por mais que seja um livro totalmente diferente dos outros da Sagrada Escritura, mas ele não vai inventando as coisas, senão que tem uma literatura já existente naquela época e ele segue, parece que ele tem uma maneira de escrever que vai seguindo essa literatura apocalíptica, manifestando uma revelação. Aí, também a mensagem, ela se transmite mediante imagens, como fizeram também os profetas. As imagens dela, então, vai falar de Deus, seu poder no final dos tempos e sua transcendência e triunfo sobre os inimigos. A índole transcendente e sobrenatural exige uma certa linguagem analógica e o uso de comparações. Então, vai fazendo muitas comparações, porque é algo tão transcendente, tão elevado, que é necessário fazer analogias, fazer comparações. O conteúdo, ele também é muito variado, mas ele é sintetizado. Mas sintetizando, podemos afirmar que trata, de modo geral, principalmente da ressurreição futura e também da proximidade do novo Éon. Quando se fala novo Éon, é as novas realidades, é um novo mundo, é uma nova criação. E também fala da grande crise que virá sobre a história do mundo. Essas são as características gerais. No geral, então, nós podemos considerar que este mundo baixa o poder de Satanás, sem possibilidade de regeneração, e por isso põe sua esperança no mundo novo, que Deus criará. Um homem apenas colabora com sua oração. De uma maneira geral, a literatura apocalíptica, então, ela vai dizer isso, que esse mundo já está corrompido, o poder de Satanás aqui está sendo muito, por isso que nós precisamos agora acreditar, ter esperança numa renovação de Deus, um novo mundo que virá, uma nova criação. Apresenta uma tendência determinista a considerar que tudo já está escrito nos livros. Não dá espaço para a liberdade nem a conversão. Parece um pouco isso, tem uma certa característica, tendência determinista. E também a escatologia de restauração, quando se fala escatologia, são aquelas últimas realidades, como eu apresentei para vocês. A escatologia de restauração parte de que Deus é bom, que ele tem o controle da história e que não tolerará o mal definitivamente. Destruirá o mal na batalha final. Essa é a nossa esperança. Ele tem o controle de tudo da história. Ele não vai tolerar o mal. Mais cedo ou mais tarde, pode demorar, pode vir aí mais 2000 anos, pode ser, mas temos a certeza que ele virá na batalha final e se tornar vitorioso. A nossa vitória já está garantida. Agora vamos ver, então, como eu dizia antes, a primeira característica geral e doutrinal dessa literatura apocalíptica. Agora nós vamos ver a particularidade do Apocalipse de São João. Vimos a literatura que era a literatura apocalíptica, principalmente no âmbito semítico,
e que São João não é diferente disso, né? Senão que tem um certo segmento. Vimos as características principais da literatura apocalíptica e agora nós vamos ver a singularidade do Apocalipse de São João. O que é próprio do Apocalipse de São João? Todo mundo está entendendo? Está tranquilo? Sim, né? Ótimo. Sim, tranquilo. Tá bom, vamos lá então. A singularidade, o que é próprio do Apocalipse de São João? O Apocalipse de São João, ele vai além da literatura apocalíptica judaica. Ele ultrapassa. É um livro mais complexo que utiliza e remete a diversas fontes. Dentro de um marco apocalíptico, nós podemos dizer que ele vai combinar o gênero profético, epistolar e litúrgico, o Apocalipse de São João. Por exemplo, a profético, até ele vai se chamar como um profeta. O profeta é aquele que denuncia, não apenas aquele que prevê o futuro, senão que aquele que denuncia os erros, denuncia as coisas errôneas e tudo mais, né? Mostrando uma nova realidade e esperança para o povo. Ele é um gênero profético, também epistolar. No início do Evangelho, do Apocalipse de São João, ele vai escrever umas cartas para 7 igrejas. Aí você vê que são cartas, então apresenta um gênero epistolar. E depois também é litúrgico, mostra a liturgia do céu, mostra que com os lugares certinhos de sentar, como que faz, o incenso que coloca, e depois as orações que rezam e tudo. Então você vê que tem um certo ar litúrgico também, apresenta uma liturgia. Então, dentro do marco apocalíptico, você pode dizer então que o Apocalipse de São João ele vai juntar esses 3 gêneros, profético, epistolar e litúrgico. Agora, uma característica importante e que vai distinguir o Apocalipse de São João dos outros apocalipses é a questão da pseudepigrafia. Nós colocamos que é próprio dos apocalipses, da literatura apocalíptica, eles têm uma pseudoepigrafia, eles utilizarem esse artifício dentro da apocalíptica, que é buscar o personagem do passado e colocar ele como que foi aquele que escreveu. Já no Apocalipse de São João não acontece isso. Enquanto os outros apocalipses recorrem a personagens do passado para apresentar as revelações, o autor do Apocalipse de São João se apresenta de forma clara como João. Ele é quem escreve, ele que dá a conhecer a revelação de Jesus Cristo. Então não busca um personagem do passado, senão que é uma pessoa do presente real. E é real também. Também o característico dos apocalipses era manter viva a chama da fé em tempos difíceis e também sustentar a esperança na vinda do dia do Senhor através de um conjunto de revelações. Agora, por mais que o Apocalipse de São João ele inicia falando de uma revelação de Jesus Cristo a João, ele não significa que necessariamente deva ser entendido como um apocalipse, a maneira da apocalíptica, do gênero apocalíptico. Parece mais bem dizer que estamos diante de uma profecia. Bem-aventurados o que lê e os que escutam as palavras dessa profecia e guardam o que está escrito nela. Vai estar isso no versículo 3, capítulo 1. João, então, ele se considera como um profeta na linha dos profetas do Antigo Testamento. Então, você vê que, então, difere um pouco da apocalíptica, da literatura apocalíptica, porque se apresenta mais como uma profecia, dentro daquela consciência profética do Antigo Testamento. Com os outros apocalipses, o de João, como os outros apocalipses, o Apocalipse de João também vai mostrar que o que vai suceder de imediato. Mas diferente dos outros, João ele vai mostrar que o que irá suceder é consequência e cume do que já sucedeu. Ou seja, a vitória de Cristo ressuscitado, que está sucedendo o reinado de Cristo nos céus. Então, enquanto os outros mostra o que vai suceder de imediato, já São João, com o seu Apocalipse, ele vai mostrar que aquilo que está sucedendo e que irá suceder é como uma consequência do que já aconteceu. De que Cristo ele já é vitorioso. E tudo que vai acontecer agora é um desdobramento dessa vitória. E ele então vai apresentar uma liturgia no céu. O que está acontecendo no céu? Esse Deus glorioso, esse reinado de Cristo nos céus. Ele vai manifestar isso.
Também os outros apocalipses, eles trazem o final como algo de imediato e, através de números, eles vão calculando também a precisão das datas e acontecimentos. Eles buscam isso, dar as precisões das datas, calculando os acontecimentos. O imediato de São João é diferente, não é o agora, e nem se apresenta de uma maneira concreta. O Apocalipse de São João, ele não pretende designar um tempo, nem estabelecer o como irá suceder. Ele vai apenas suscitar o espírito de vigilância. Ele busca isso, que os cristãos tenham essa vigilância, seguindo os ensinamentos até dos evangelhos. Fala dessa vigilância, que os evangelhos falam várias vezes disso, que a gente temos que vigiar, porque a gente não sabe quando o ladrão virá e etc. Né? Mostra isso, essa vigilância. E parece que o Apocalipse segue essa mesma linha de vigilância. Né? E não mostra, fala que o que irá acontecer, mas não busca jogar com datas e acontecimentos como os outros apocalipses fazem. Também o simbolismo que coloca, porque o Apocalipse São João coloca isso, um tempo, 2 tempos e meio tempo. Ah, mas isso daí não é como os outros, então não está falando disso. Qual que é o significado disso? Significa o processo da história. Né? Um tempo, 2 tempos e meio tempo significa o processo de uma história que chegará a um final, que acontecerá como uma história normal, chega ao seu final. Os destinatários dos outros apocalipses também é o povo de Israel. Já São João, e no seu Apocalipse, ele escreve a igreja dentro de um conjunto completo, na sua universalidade, mas ela é representada por 7 igrejas a quem vai dirigir as suas cartas. Daí nós vamos ver depois nos destinatários. Também os inimigos apresentados pelos outros apocalipses se diferem também do Evangelho de São João. Enquanto ele manifesta, né, os outros apocalipses manifestam inimigos concretos, por exemplo, Antíoco Epifanes. Quem foi Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes IV, ele foi um assírio, onde ele que governava a região lá da Palestina, lá da terra de Israel, e então, depois do Império Macedônio, e ele buscava helenizar aquela terra. E a maneira de helenizar aquela terra era voltar ao culto aos deuses. Colocou, por exemplo, uma estátua de Zeus no templo de Jerusalém e pedia e obrigava que todos fizessem sacrifícios e tudo. E diante disso, então, houve uma revolta diante dessa imposição de uma cultura estrangeira, onde que ameaçava até a identidade do povo judaico. E quem que eram esses que buscaram as revoltas e através de sistema de guerrilhas começaram a lutar e depois a tomar um poder? Nós conhecemos muito bem o livro dos Macabeus, são os Macabeus, eles, né, que fizeram isso. Pois Antíoco IV, Antíoco Epifanes IV, é chamado a desolação da abominação. Isso está no livro também dos Macabeus. Essa qualidade, essa característica dele, esse nome que colocaram para ele, esse apelido. E então, nos Apocalipses, muitas vezes, ao falar de inimigos, colocava inimigos concretos, por exemplo, como esse, porque para o povo judaico, já eles sabiam, conheciam muito bem quem era esse Antíoco Epifanes, e então colocava um personagem como essa figura mostrando ele como inimigo. Já João, ele vai utilizar no seu Apocalipse símbolos como a besta, falsos profetas, vai falar sobre a cidade prostituta e etc. Vai colocar símbolos para falar dos seus inimigos, dos inimigos. O motivo, então, para a intervenção divina nos outros apocalipses também será o cumprimento da lei pelos judeus. Em João, o que vai originar a intervenção divina são, sobretudo, as orações dos santos, que sobem até o trono de Deus. Então, se difere um pouco. Enquanto que os outros apocalipses, a intervenção divina virá por causa daqueles que cumprem a lei, já no Apocalipse de São João, quem que vai ser, qual é o motivo, né, o que vai originar a intervenção será de Deus na história, será as orações dos santos que sobem até o trono de Deus. É o incenso que sobe até o trono de Deus. É importante nós considerarmos a questão do incenso. Não sei se vocês sabem, não sei se eu já falei para vocês, o simbolismo do incenso.
Eu tinha um professor de liturgia, onde que ele, no momento onde que ele ia incensar, ele simplesmente pegava o turíbulo, ele levantava um pouco o turíbulo e ele soprava o turíbulo, só soprava. Aí a fumaça saía um pouco. Aí fazia 3 vezes, né? Só soprando. Soprava, primeiro, segundo, tal. E a gente ficava sem entender um pouco sobre isso. E ele depois, nas suas aulas e até no momento da missa, das homilias, tudo, ele começava a dizer a importância da fumaça subir até Deus. Que não é o barulhinho das correntinhas no incenso, senão que aquela fumaça é a expressão da nossa oração que sobe até os céus. Às vezes a gente começa a missa com incenso, aí as pessoas já vão para o lado da janela, né? Nossa, não aguenta essa fumaceira, para que essa fumaceira dentro da igreja? Bobeira é essa? Ainda coloca um tanto de incenso aqui, e tem uns incensos que parece que cheira mais que os outros. Alguns não gostam muito, né? Não, isso falta ar, problema respiratório, tudo, né? É verdade, até eu, quando eu estou lá com incenso, tudo, na hora que eu incenso o evangelho, e depois que eu vou ler o evangelho, parece que me falta um pouco de ar, dependendo da fumaça que virá. Só que a gente não pode negar o simbolismo, e a gente não pode perder de vista o simbolismo por detrás daquela fumaça, que é as minhas orações, é o meu sacrifício que é oferta ao Senhor. Assim como aquele sacrifício de Caim e de Abel, que ofertaram, e através da fumaça, uma foi agradável a Deus, o outro não, também naquele sacrifício, naquele incenso, está colocado todo o meu sacrifício da minha vida, está colocadas as minhas orações, e que é levada aos céus através daquela fumaça. Esse é o simbolismo do incenso. É até bonito. Entre Caim e Abel, por exemplo, tem o meu professor de Sagrada Escritura, ele fez a sua tese sobre o porquê que foi rejeitada a oferenda de Caim. E ele vai dizer que Caim, assim como Abel, colocou o melhor que tinha também da terra. Enquanto um era das ovelhas, porque era pastor, pegou a melhor das suas ovelhas para sacrificar, Caim pega um dos melhores frutos para sacrificar, para dar para Deus. Entretanto, o mais importante foi como eles entregaram. Enquanto um entrega de coração o melhor do seu rebanho, o outro ainda tem um certo assim, eu vou entregar o melhor dos frutos, mas não tinha uma disposição que agradou a Deus. Então, o que faz o que o nosso sacrifício não seja agradável a Deus é a nossa disposição de coração. Porque às vezes, né, nós ofertamos ao Senhor, mas não entregamos de coração. Isso é o que desagrada a Deus. Interessante esse posicionamento que ele colocou, que me veio à tona agora falando desse incenso. Pois então, sim. Posso fazer uma observação? Faça. Quanto ao incenso, eu sempre fui alérgica a todo tipo de cheiro. Aí eu ia para a missa, aquilo me sufocava, queimava o meu nariz, eu ficava com uma falta de ar. Aí um dia eu falei para Jesus, como? Se é para te adorar, se é para te honrar, eu te peço, eu me liberta disso, Senhor, porque eu vou ter que sair daqui. Eu passava tão mal, padre, não tinha explicação. O senhor acredita que eu fui curada? Toda vez que está incensando, eu respiro fundo assim, eu falo, meu Deus, muito obrigado por eu poder te contemplar através desse incenso. Foi algo assim de Deus, uma entrega que eu fiz do desejo que eu tinha de poder honrar a Deus com esse incenso, né? Engrandecer o nome de Deus. Mas foi uma graça mesmo que eu recebi. Ótimo, obrigado por compartilhar conosco nessa sua experiência. E justamente no âmbito litúrgico, quando a gente começa a abraçar aquilo que Deus nos propõe, sem colocar muitas vezes os nossos quereres, os nossos gostos, os nossos caprichos, nós então vamos ver que Deus vai transformando também o nosso agir, ele vai se revelando para nós de uma maneira tão misteriosa, mas de uma maneira tão agradável, né? E onde que ele vai nos dando as graças que nós vamos precisando também. Obrigado por compartilhar conosco. Foi uma experiência. Foi muito boa a experiência. No livro do Apocalipse, então, vai falar dessa fumaça, que é a oração dos santos, que sobem até o trono de Deus, né? Falando dessa fumaça do turíbulo. Agora nós vamos ver a questão da língua e estilo do Apocalipse. Eu acho que nós podemos deixar aqui, que já faltam 2 minutos para o término da nossa aula, mas na próxima aula nós veremos a língua e estilo do Apocalipse. Nós vamos ver a data e lugar de composição, vamos ver os destinatários e finalidade, o autor, que é proposto aqui também, que vamos ver qual que é o autor, quem que é, o caráter joanino do livro,
o porquê que alguns colocam aqui, não é São João que escreve, agora vamos ver o caráter joanino, e depois nós entraremos dentro do conteúdo, estrutura e teologia do Apocalipse. Esperemos que na próxima aula consigamos ver tudo. Vamos ver a questão da cristologia do Apocalipse e a teologia do Apocalipse também. E assim terminaremos o livro do Apocalipse para depois nós passarmos, acho que vai ser de maneira mais rápida, as outras cartas católicas. Esperemos que na próxima aula, então, nós terminemos no dia 11 de novembro, para que depois, nos outros dias, dia 18 e dia 25, nós fiquemos com as cartas católicas. E será um pouquinho mais rápido as cartas católicas, que são as duas cartas de São Pedro e mais a carta de São Judas e a carta de São Tiago. Tá bem? Bem, alguma dúvida, sugestão, questão, reclamação? Não, né? Então tá bom. Somente falando uma questão sobre o nosso estudo, dentro do âmbito teológico, nós não fazemos muita exegese do texto bíblico, porque talvez alguns podem até querer, não, olha, o Evangelho de São João, ele é muito denso, e é muito importante, até muito bonito nós fazermos, talvez, uma exegese dos textos. E do Apocalipse, por exemplo, tem várias aulas na internet, acho que o Dom Falcão mesmo, que é um bispo, ele já acho que fala um pouco sobre Apocalipse, dá aula sobre Apocalipse, e depois também tem, acho que de Scott Hahn também, aulas sobre o Apocalipse, que fazem exegeses do texto. O que é uma exegese? Pega uma parte do texto e começa então a explicar dentro do âmbito linguístico, dentro do âmbito do literário, dentro da composição geral, começa então a explicar aquele texto e até mostrar uma realidade espiritual e atualizar aquela realidade nos tempos atuais. Esse é uma exegese do texto. No âmbito teológico, nós não estamos fazendo essa exegese, apenas nós estamos vendo de fora do texto. Então, nós pegamos de uma maneira extrínseca, nós estamos analisando, estudando o que nos é proposto, né? Segundo o estilo, segundo o destinatário, segundo o autor, segundo a estrutura, apenas isso, uma apresentação, porque senão nós iríamos ficar um ano estudando os escritos joaninos. Então, como o nosso tempo é um pouco reduzido, vocês vão perceber que é um pouco assim, é um pouco superficial talvez o nosso estudo, mas eu deixo que vocês tenham esse interesse em aprofundar, em buscar ler e até aquela curiosidade de saber cada vez mais sobre os escritos de São João, se embebedar da palavra de Deus, se enamorar da palavra de Deus, né? Esperemos que isso aconteça depois de vocês terem estudado, depois de termos visto esses escritos joaninos. Bem, então vamos terminar a nossa aula agradecendo a Deus por toda a sua presença e por tudo que nos foi dito, tudo que nós estudamos, e para que realmente todo o nosso louvor, toda a nossa honra, todo o nosso esforço seja para a honra e glória do seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai, Amém. ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Como era no sempre. princípio, agora Como e é no sempre. princípio, Amém. agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Até a próxima quarta e qualquer coisa estou à disposição. E buscarei colocar esse vídeo dessa aula junto com os slides, tanto da aula passada como também dessa aula na plataforma. Tá? E depois eu disponibilizo Padre, no WhatsApp. a tarefa dessa semana é de quem? Nessa semana nós não colocamos nenhuma tarefa. Coisa boa. Porque o Padre Fábio Carlos, me parece que ele tinha pedido a questão do fórum. E então, era para ele ter pedido na semana passada, que foi da live dele, mas já parece que ele passou, eu acho que ele passou a semana passada, mas prolongou um pouco. E então, nessa semana, não deu tempo de eu estar vendo com os professores, estar pedindo para eles. Mas aí o Padre Fábio Carlos, ele já tinha dito que ia colocar uma tarefa no fórum, que é para vocês preencherem devido à questão da live, né? Tá lá, realmente. Isso. E na próxima semana, então, nós teremos também a live eclesial, onde que essa live já preencherá também a questão das atividades. Pois será as atividades do Padre Nevaí. Tá bem? Então, tá bom, então. Um grande abraço, hein, pessoal? Fique com Deus.
Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Deus, tchau, pessoal. Essa, padre. Deus te abençoe, até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite Boa a noite. todos.